por que é tão importante a doação de sangue e de plasma? Não? Então fica nesse vídeo que a gente vai descobrir junto. E a gente também vai discutir hoje sobre a importância da fisioterapia saber sobre esse processo e ter conhecimento sobre o assunto. Mas primeiro, para saber a importância de ambos, a gente precisa entender suas respectivas funções e o que são eles. Qual é a definição? Para algumas pessoas pode parecer simples. O sangue é o líquido vermelho que circula pelo nosso corpo, desde artérias, veias, transporte de oxigênio, e o plasma é a parte amarelada do sangue. Mas existem algumas funções que nem todo mundo conhece, então a gente vai descobrir agora. Bom, como eu disse anteriormente, ele faz o transporte e circulação através das veias e artérias. E você sabe por que o sangue é vermelho? Você acha que é só coincidência? Não é. Tudo tem uma explicação. O sangue é vermelho por causa da hemoglobina dos glóbulos vermelhos, o que traz essa coloração avermelhada para esse líquido que circula pelo nosso corpo. Além do mais, ele compõe cerca de 7% do peso total do nosso corpo. Agora vamos às funções. Ele tem 3 funções vitais. Transporte, ele leva oxigênio dos pulmões e nutrientes do intestino para todas as células. Defesa, onde os glóbulos brancos combatem a bactéria, o vírus e corpos estranhos que possam existir no nosso organismo. E também regulação. Ele mantém a temperatura do corpo estável e também ajuda a controlar o pH do nosso sangue. Em relação ao plasma, ele também tem muita importância, não é somente a parte amarelada do sangue. Ele compõe cerca de 55% do nosso sangue. É aquela parte líquida, onde 90% é composto de água e os outros 10% é conjunto entre proteínas, sais, hormônios, nutrientes e resíduos. Sobre as funções do plasma, também existem algumas nele. A gente tem o transporte, que é como se fosse um rio por onde as células viajam. Não somente células, hormônios, anticorpos e nutrientes. Pensa num rio, onde a gente tem um canal que vai descendo por todo o nosso corpo. E é ali onde acontece o transporte, para o restante do nosso corpo. A gente também tem a coagulação, que é quando a gente se corta, faz algum machucado na pele, algum acidente, algo do tipo. Aí elas viram fibrimina e criam aquela casquinha que muita gente gosta de arrancar, inclusive eu, só que a gente não pode fazer isso. A gente também tem a pressão osmótica, que são as proteínas do plasma, que seguram água nos vasos, o que evita inchaço e mantém a pressão arterial na sua medida certa. Tudo funcionando perfeitamente. Além disso, a gente também tem imunidade, que carrega anticorpos que nos protegem de doenças. Isso é muito importante. Resumindo, o sangue é uma combinação de plasma mais células. E o plasma é a parte líquida, que faz tudo funcionar, basicamente. E sem um ou outro, não existe nada. Os dois precisam estar trabalhando em conjuntos para que tudo funcione da maneira correta. Existe uma curiosidade também, que a gente pode fazer somente uma doação de plasma, sem o sangue. Esse líquido amarelado, que é o plasma, ele tem capacidade de tratar muitas pessoas com queimaduras graves e doenças. Por que a fisioterapia precisa estar ciente sobre o assunto? Fisioterapeuta é um profissional de saúde como qualquer outro, e isso não faz dele menos ou mais importante. Mas é o profissional em si que trata e reabilita movimentos fisiológicos do nosso corpo. O plasma é responsável por fechar o corte e fazer a cicatrização. Sem isso, não há cicatrização. O paciente continua com o ferimento sem que seja cicatrizado da maneira correta, o que pode ser agravante em outras situações, como contaminação por bactéria hospitalar, por exemplo. O sangue é responsável por levar oxigênio para o músculo. Se a gente tiver pouco oxigênio infiltrado, o paciente fica mais fraco e mais cansado, o que pode ter uma certa resistência às sessões e não sendo feitas da maneira mais correta. Mas o sangue fino pode fazer com que o paciente sangre mais fácil. Então o fisio precisa ser muito atento e cuidadoso em esses casos, para que não machuque o paciente de maneira intencional ao fazer qualquer movimento com ele. O fisio cuida do corpo que se move, e o nosso corpo só se move com o sangue levando oxigênio e o plasma fechando as feridas. Para finalizar esse vídeo, a gente vai voltar no tópico de onde ele começou. Por que é tão importante a doação de sangue e de plasma? Aqui no Espírito Santo, a gente tem o EMOIS, que é o Centro de Referência de Doação de Sangue e de Plasma do nosso estado. Então, apesar da doação ser voluntária, o que não torna ela involuntária nesses casos, você pode chegar e falar: eu vim doar sangue para meu pai, para meu irmão, para minha mãe, para minha tia, visto que aquela pessoa tem necessidade daquele recebimento de sangue naquele momento. Mas na maioria das vezes, você doa sangue para uma pessoa desconhecida. Você não conhece, né, quem está doando. São várias pessoas, não é uma pessoa só. Mas isso não torna a doação inválida ou menos importante. Sabendo que uma bolsa de sangue, apenas uma bolsa de sangue sua, pode salvar a vida até de 4 pessoas diferentes. A gente precisa fazer o bem sem olhar quem. Além do mais, é super tranquila, não dói nada. Você chegando lá, vão ser feitas algumas perguntas para saber se está tudo certo com a sua saúde, porque não é qualquer pessoa que pode doar, precisa ter alguns pré-requisitos, tem algumas limitações, mas na maioria das vezes as pessoas estão aptas para doar. E faz muita diferença mesmo essa doação. Então, doe sangue e doe plasma, porque 15 minutos do seu tempo pode significar a vida inteira para alguém, ou para mais de uma pessoa.